All reports look good from here in the blockhouse at this time. All aspects of the mission go, T-minus 30 seconds and counting. Apollo 8 coming up on 20 seconds, and you're looking very good. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have the clock is running. Roger, clock. 51. No dia 21 de dezembro de 1968, os astronautas James Lovell, William Anders e Frank Borman embarcaram na primeira missão tripulada a orbitar a Lua. 3 dias e quase 400 mil quilômetros depois, a tripulação do Apollo 8 se aproximou do destino. E no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a nave começou a última de suas 10 órbitas ao redor da Lua. Observando a superfície lunar, Borman, Lovell e Anders enviaram uma mensagem para o que era até então a maior audiência de televisão ao vivo na história. For all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Logo após o seu retorno à Terra, perguntaram ao comandante da missão, Frank Borman, por que os astronautas escolheram ler a mensagem de Gênesis. Sua resposta demonstrou sua fé pessoal. Nós queríamos transmitir a nossa sensação de proximidade ao Criador de todas as coisas. Essa não foi a primeira vez que o universo atraiu cientistas e exploradores para perto de Deus. Na verdade, muitos dos fundadores da astronomia moderna, incluindo Nicolau Copérnico, Galileu e Sir Isaac Newton, buscaram revelar e honrar o Criador através de algumas das descobertas mais importantes já feitas. Essa motivação também inspirou Johannes Kepler, o matemático alemão que foi o primeiro a calcular o movimento planetário. No início do século XVII, ele escreveu que a ciência é o processo de pensar os pensamentos de Deus após ele. E o meu maior desejo é perceber o Deus que encontro em todos os lugares do mundo externo. Eu já tive a intenção de me tornar um teólogo. Mas agora vejo como Deus é através de minhas descobertas, também glorificado na astronomia, pois os céus declaram a glória de Deus. Hoje, mais de 4 séculos após Kepler, o universo continua nos cativando com seu esplendor e design. É um espelho que reflete a maestria de Deus e uma voz que fala claramente toda noite sobre seu caráter e poder. Viajem conosco agora, na asa de algumas das tecnologias mais sofisticadas já criadas. E conforme percorremos distâncias inconcebíveis para observar vistas inesquecíveis, vamos sentir as verdadeiras maravilhas das mãos do Criador e as glórias de seu coração.
Olha o tamanho e a grandeza do universo. Eu acho que é tremendamente humilde. E pode ser que é através da beleza tremenda que nos é revelada pelas fotos do telescópio Hubble e do tamanho enorme do universo, nós comecemos a apreciar a majestade e a grandiosidade de Deus, que transcende o universo e é maior do que esse cosmos que vemos. Então eu acho que o tamanho do universo evidencia a grandiosidade e a majestade de seu Criador. Já parou para pensar sobre a imensidade de Deus? A pura magnitude de seu poder e tamanho? É um conceito difícil de entender, porque Deus é espírito, então não há nada físico sobre sua estatura. Ele não pode ser medido por metros ou milhas, tempo ou espaço. No entanto, talvez seja possível dar uma olhada no que não podemos ver ou tocar, fazendo uma jornada imaginária através de sua maior criação. Esta nave vai nos transportar até o limite do universo observável, uma distância estimada de 430 bilhões de trilhões de quilômetros. Vamos viajar na velocidade da luz, mais de 290 mil quilômetros por segundo. A essa velocidade, poderíamos fazer no mínimo 600 órbitas completas ao redor da Terra, em menos tempo do que demoramos para comer uma pequena tigela de pipocas. Partimos no dia 1º de janeiro. Viajando rapidamente pelo espaço, chegamos na Lua em menos de 1,3 segundos. Então, 4 minutos e meio depois, passamos correndo por Marte. Continuamos seguindo pelos planetas gigantes gasosos: Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E 5 horas e 20 minutos após sairmos da Terra, chegamos no planeta anão Plutão. Agora vamos ajustar o trajeto para um ângulo quase perpendicular às órbitas planetárias. Atrás de nós, os limites da nossa vizinhança cósmica somem rapidamente. Entramos no espaço interestelar, o grande vazio entre o nosso sistema solar e a estrela mais próxima. 1 ano se passa, depois 2, 3, 4 anos. Finalmente, no dia 19 de abril do 5º ano desde a nossa partida da Terra, somos momentaneamente cegados pela luz do sistema Alpha Centauri. 3 estrelas unidas pela gravidade. Elas são as estrelas mais próximas ao nosso Sol. Nós viajamos aproximadamente 41 trilhões de quilômetros, mas estamos só começando. 10 anos-luz da Terra. 2 dúzias de estrelas vizinhas brilham à nossa frente. Uma delas, Tau 7, se parece com o nosso Sol. 100 anos-luz. Nuvens de gás e poeira no braço de Órion da Via Láctea nos cercam. 1000 anos-luz. A elegante forma espiral da nossa galáxia é claramente visível. A Terra está localizada aqui. A Via Láctea faz parte de uma comunidade de no mínimo 40 galáxias, unidas pela gravidade, para formar o que é conhecido como o Grupo Local. Pelo resto da jornada, cada ponto de luz que vemos não é mais uma estrela individual, mas uma galáxia inteira, cheia de bilhões de estrelas. O nosso grupo local fica adjacente ao aglomerado de Virgo Cluster, uma grande concentração de aproximadamente 2.000 galáxias espirais, elípticas e anãs que emitem nuvens quentes de plasma e poeira.
Essa criação espetacular é o coração de uma cadeia de ilhas cósmicas que foram moldadas pela força gravitacional de 40 mil galáxias diferentes. Coletivamente, elas formam um superglomerado de Virgo, uma das maiores estruturas conhecidas pela ciência. Mas conforme nos afastamos, essa cadeia rapidamente se perde entre várias formações de composição e tamanhos similares. Pois Virgo é apenas uma gota em um balde cósmico que pode conter até 10 milhões de superglomerados, cada um sendo um fio fino na construção de larga escala do universo observável. A nossa jornada nos transportou para 45 bilhões de anos-luz além da Terra, aos limites externos da descoberta científica. Uma grande teia de fios tecidos por cerca de 2 trilhões de galáxias e por estrelas mais numerosas do que grãos de areia em todos os desertos e praias do mundo. Então, qual é o tamanho de Deus? Ele é grande o suficiente para criar um universo com dimensões tão vastas que vão além da nossa compreensão. Mesmo assim, nas palavras do profeta Isaías, ele consegue medir tudo com os dedos de sua mão. A magnitude do poder e do tamanho de Deus nunca poderá ser calculada pela matemática ou pela física, pois ele é onipotente, eterno e infinito. Mas se explorarmos o cosmos com a mente aberta, sem nos limitar às teorias do acaso cego e da colisão aleatória de átomos, vamos descobrir uma tapeçaria magnífica criada por um artista consumado que trouxe tudo isso à existência a partir de absolutamente nada. Depois revelou vislumbres de sua identidade através da grandeza e do design de tudo que fez. E qualquer um que já tenha olhado para um céu estrelado, as evidências da estatura e do caráter de Deus brilham mais forte do que a luz de 1000 estrelas. Muitos físicos já disseram antes que a descoberta de que o universo foi finito no passado e que tinha um começo é uma das descobertas mais incríveis na história da ciência. Isso mudou completamente a visão que tinha dominado a ciência por mais de 2000 anos. Isso foi escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, foi Deus quem criou o céu e a terra. E uma das descobertas mais incríveis do século XX da cosmologia foi a confirmação sobre a antiga previsão judaica a respeito do início do universo. Durante os anos 1920, 2 descobertas mais importantes da história e da ciência foram feitas aqui, no Observatório Monte Wilson, acima de Los Angeles. Por 8 anos, o astrônomo Edwin Hubble fotografou e estudou o cosmos com o maior telescópio do mundo. Em 1923, Hubble confirmou que formações misteriosas chamadas de nebulosas, que todos acreditavam ser nuvens enormes de gás, estrelas e poeira na Via Láctea, na verdade eram galáxias individuais localizadas muito além da nossa. 5 anos depois, ele verificou que essas galáxias estavam se afastando uma da outra a velocidades impressionantes. O nosso universo, que há muito tempo era considerado eterno, estático e relativamente pequeno, crescia cada vez mais por segundo. As implicações eram surpreendentes.
Se o universo está se expandindo continuamente, então, em algum momento da história, ele deve ter sido menor e mais compacto. Se revertermos o movimento para fora das galáxias e voltarmos no tempo, elas se aproximam cada vez mais. E chegamos a um ponto no qual elas são basicamente infinitas em densidade e temperatura, e não é possível ir além disso. Então tem um começo, tem um momento no qual tudo começou. E isso é impressionante porque tem uma grande evidência teológica nisso. E isso me intrigou porque eu sou agnóstico. E se teve um começo, um momento de criação do universo, então teve um Criador. E a ideia do Criador não é compatível com o agnosticismo. E assim como eu não posso acreditar que teve um Criador, não posso acreditar que tudo aconteceu por acaso, o que implica na existência de um Criador. Então, sabe, eu estou em um impasse completamente impossível. E continuei nele. A incerteza de Robert Jastrow foi alimentada por várias descobertas que apontaram que o universo foi criado a partir do nada e era governado por leis de física e química primorosamente calibradas para garantir uma vida complexa. A vida é tão extraordinária, principalmente a vida mais avançada, a vida inteligente. Seres conscientes são um fenômeno. De novo, eu acho qualitativamente difícil de acreditar que isso aconteceu por acaso. Por exemplo, pensa no seu cérebro. Mais de 1 quilo de massa. Ele contém 1 milhão de trilhão de sinapses, pelo que eu me lembro. Circuitos se abrindo e se fechando o tempo todo. É muito mais complicado do que a inteligência artificial mais avançada. E eu acho difícil de acreditar que tudo isso é questão de átomos e moléculas. Então eu tento encaixar no meu conceito de mundo a ideia de que há uma força maior de algum tipo que pode ser chamada de Deus ou de como você quiser. Mas eu não posso aceitar isso. Eu sou o que chamam de materialista na filosofia. Isso não significa que eu gosto de carros grandes. Os meus alunos sempre pensavam isso. Acredito que o mundo é feito inteiramente de substâncias materiais. E quando você especifica essas substâncias, átomos e moléculas, e as leis pelas quais são comandadas, você já fez tudo, não tem mais nada para ser dito ou inserido no seu modelo de universo. E é isso que a minha ciência me diz. E bem, eu fui um cientista a minha vida inteira. Mas isso não me satisfaz. Na verdade, me deixa inquieto. Parece que falta alguma coisa. Mas eu não vou descobrir que coisa é essa durante a minha vida. Robert Jastrow morreu em 2008. Sendo fundador do Instituto Espacial Goddard da NASA e o diretor do Observatório Monte Wilson, ele ajudou a popularizar a astronomia ao redor do mundo. Em seu livro best-seller Deus e os Astrônomos, Jastrow descreveu o conflito filosófico entre o materialismo científico e as provas de um universo que teve um começo. Em vez de desmentir a existência de Deus, os astrônomos podem estar encontrando mais provas circunstanciais de que Deus existe, de que o universo começou repentinamente em um ato de criação. Para o cientista, que viveu com a sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância, está prestes a conquistar o pico mais alto, e conforme sobe a última rocha, é recebido por um grupo de teólogos que está lá há séculos. É um privilégio estar em um planeta tão habitável que nos permite viver confortavelmente e ter tudo o que precisamos para fazer ciência e aprender sobre o universo ao nosso redor. E para aprender sobre as nossas origens e para conseguir responder qualquer pergunta que possamos fazer. É claro que alguém pode falar que isso foi por acaso, essa é a filosofia dele, e ele pode recorrer a isso o quanto quiser, mas não é uma explicação satisfatória para mim. Se deixam pra lá. O melhor lugar em todo o sistema solar para ver eclipses solares é a superfície da Terra.
Eu cheguei a calcular as circunstâncias para eclipses de todos os outros planetas e de todas as luas. Cerca de 65 as maiores luas. E é uma coincidência incrível. O único lugar que tem observadores é o lugar com os melhores eclipses. Conforme Gonçalves examinava esse alinhamento raro do Sol, da Lua e da Terra, ele reconheceu a importância desses corpos celestiais para a existência de vida complexa no nosso planeta. Precisa ter uma lua bem grande. Então tem uma grande sobreposição entre os requisitos para produzir eclipses e os requisitos para ter um planeta capaz de suportar a vida. Responda, e se as coisas que tornam o planeta habitável também fazem com que esse planeta seja o melhor lugar? Na luz tênue de um eclipse solar, Gonçalves e Richards reconheceram uma ligação fascinante entre os fatores necessários para a vida complexa e a observação científica. Geralmente nos falam, principalmente no século XX, que o universo não pensa em nós. Ou seja, que nós existimos em um universo muito grande e que o universo não foi criado para seres como nós. Nós somos simplesmente uma vida que por acaso surgiu num pequeno planeta que cerca uma estrela minúscula e insignificante numa galáxia normal dentro de um grande universo que não foi planejado. O nosso argumento sugere uma ideia completamente diferente. Sugere que o universo foi planejado, que o universo existe por um propósito. E esse propósito não é simplesmente para que seres como nós existam, para que possamos nos ampliar além do nosso lar pequeno e paroquial, para ver o universo como um todo, para descobrir o universo e, na verdade, talvez para considerar se esse universo aponta para algo além de si mesmo. Tem um certo aspecto sobre o universo que não pode ser simplesmente explicado através de forças impessoais da natureza, de átomos que colidiram com átomos. Então, temos que buscar algo além do universo para tentar explicar isso. Porque o universo existe de forma que os lugares mais habitáveis também oferecem as melhores oportunidades para descobertas científicas. Nós criamos um mosaico do Sistema Solar usando fotos que tiramos com a Voyager e o colocamos na parede do auditório. E tinha uma corda de veludo na frente dele, mas as pessoas sempre se aproximavam e queriam tocar a Terra. Elas apontavam e falavam: "Estamos aqui, você está aqui, é aqui que estamos." E tocavam. E não importava quantas placas de não toquem colocávamos, as pessoas sempre queriam se aproximar e tocar a Terra. Então, como resultado, bem, eu não sei quantas vezes aquela foto foi substituída, mas ela sempre ficava com furo e aquela foto, em especial, precisava ser trocada. Em dezembro de 1980, a sonda Voyager 1 da NASA completou sua exploração histórica de Júpiter e Saturno. De todos os aspectos, a missão foi um grande sucesso. Por mais de 20 meses, a sonda não tripulada analisou e fotografou os 2 maiores planetas e suas luas, revelando uma variedade de informações sobre esses mundos misteriosos. 10 anos depois, conforme a Voyager se preparava para deixar o Sistema Solar, o astrônomo e especialista da missão Carl Sagan pediu uma última série de fotos que incluísse o planeta Terra. Foi ideia do Carl Sagan. Ele queria dar ao público uma foto de quão pequeno e isolado é o planeta Terra. Então, por fim, criamos o que chamamos de sequência, que é uma série de comandos da câmera. E apontamos a plataforma de varredura da sonda para vários planetas e tiramos também algumas fotos das estrelas ao fundo. Em 14 de fevereiro de 1990, as câmeras de alcance curto e longo da Voyager capturaram esse mosaico do Sistema Solar.
Uma das imagens era uma vista da Terra envolvida por um raio de luz. O nosso planeta, 5,95 bilhões de quilômetros de distância. É só um pequeno pixel brilhante. Não dá para ver os continentes ou oceanos. Sabe, a nossa casa está tão distante daqui. O pálido ponto azul conquistou a imaginação do mundo. E em 1994, Carl Sagan compartilhou suas reações à foto durante uma palestra na Universidade Cornell. Nós vivemos em um planeta insignificante, de uma estrela monótona perdida em uma galáxia que repousa em algum canto esquecido do universo, no qual há mais galáxias do que pessoas. Mas considerem de novo aquele ponto. Ele é aqui. É o nosso lar. Somos nós. Nele, todo mundo que você conhece, todo mundo que você já ouviu falar, todo ser humano que já existiu e viveu sua vida. O conjunto de nossas alegrias e sofrimentos, todo herói e covarde, todo camponês e rei, todo casal jovem apaixonado, toda mãe e pai, toda criança esperançosa, todo inventor e explorador, todo professor de moral, todo astro, todo líder supremo, todo santo e pecador na história da nossa espécie. Todos viveram lá, em um grão de poeira suspenso em um raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno, em uma grande arena cósmica. Nossas posturas, nossa suposta importância, a ilusão que temos de uma posição privilegiada no universo, são desafiados por esse ponto de luz pálida. O nosso planeta é uma partícula solitária em uma grande e abrangente escuridão cósmica. Em nossa obscuridade, em toda essa grandeza, não há indícios de que chegará ajuda de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Parafraseando, Sagan diz que isso mostra a nossa insignificância cósmica. Nós não fomos planejados, nós não fomos criados, ninguém está cuidando de nós. Estamos por conta própria. Tá, então vamos pegar aquela foto de isolação e solidão e vamos compará-la à imagem bíblica da criação. E nessa visão teísta contrastante, nós fomos criados, nós fomos projetados, nós fomos planejados. Não estamos sozinhos. Essas duas visões da realidade vão levá-lo em direções bem diferentes. 3.000 anos antes de Carl Sagan ponderar sobre a significância dos planetas e das pessoas, Davi, o rei pastor de Israel, observou o céu noturno e achou respostas próprias. Elas estão registradas nos Salmos do Antigo Testamento. Ó Senhor, a tua glória é maior do que a dos céus. Quando vejo o céu noturno e vejo as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu preparaste, o que são meros mortais para que te lembres deles? Seres humanos para que cuides deles? Mesmo assim, pouco menor os fizestes do que os anjos e os coroastes com glória e honra. Tu examinastes o meu coração e sabes tudo sobre mim. Sabes quando me sento ou quando me levanto. Sabes os meus pensamentos mesmo quando estou distante. Sabes o que vou falar antes mesmo que eu o fale. Tu andas na minha frente e me segues. Colocas tua mão de bênção em minha cabeça. Tal conhecimento é muito maravilhoso para mim, muito grandioso para que eu possa entender. Tu criaste o meu ser mais íntimo, moldaste-me no útero de minha mãe. Observaste-me conforme eu me formava em total reclusão, conforme era moldado na escuridão.
Os teus olhos viram o meu corpo não formado. Todos os dias ordenados para mim foram escritos em teu livro. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Então Davi abre o seu coração, porque no fundo ele tem a reação certa, que é: eu fui um ser criado. Sou um produto de uma mente que construiu a mim e tudo isso. E apesar do fato dele ter construído coisas tão grandes e mais vastas do que eu, ele se importa comigo. Ele se importa comigo. Eu acho que a percepção do Carl Sagan é tão diferente porque o universo do Carl Sagan tem... Bem, de certa forma, Deus se foi. E se o principal ator para Davi, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, saiu de cena, então quem é o responsável? Quem construiu? Quem construiu tudo? Se não foi uma mente, se não foi um intelecto, se não foi uma pessoa, um ser supremo e poderoso com o qual possamos ter uma relação, então tudo que sobra é a física. A física tem que comandar o show. E nós nos tornamos, em vez de uma criatura planejada e criada por um grande criador, nós nos tornamos um caso de sorte de uma longa teia de acidentes cósmicos. E, na verdade, isso é muito solitário. Então, como devemos interpretar o pálido ponto azul e os passageiros que o chamam de lar? Será que estamos largados em uma partícula de poeira irremediavelmente perdida em um universo escuro e frio? Ou será que o nosso planeta, com sua atmosfera rica em oxigênio, abundância de água líquida, com seu clima temperado e localização ideal no sistema solar, com seu campo magnético, geografia e dezenas de outros fatores que tornam a vida possível, é um produto magnífico de mente, propósito e plano? E se a Terra foi criada como um santuário para seres humanos, será possível nós existirmos por um motivo maior do que a mera sobrevivência? Talvez o nosso destino seja único no universo. E como Davi, podemos passar a nossa vida no pálido ponto azul pelo maior propósito de todos: para conhecer Deus e adorá-lo para sempre. Deus, como nosso Criador, Ele tem uma infinidade de formas possíveis para se comunicar conosco. Uma delas pode ser que Ele desça aqui, nos segure pelos ombros e diga: acorde! Você está em apuros, tá? Mas Deus é muito mais sutil do que isso. E, em particular, Ele não manipula o nosso desejo ao dele. E, de certa forma, isso é muito misterioso e difícil de entender. Ele coloca as coisas na nossa frente e diz: agora você responde. Então, provavelmente, para mim, a forma mais eficaz que Deus tem para se comunicar comigo, além da Bíblia, é através do mundo que Ele criou e da beleza no mundo que Ele criou. Eu acho que Deus fez o que podia para se comunicar conosco através de sua dimensão artística. Elas estão entre as 7 maiores maravilhas naturais do mundo. Demonstrações incríveis de arte que já foram celebradas em pinturas nas cavernas pré-históricas, na mitologia viking e nas peças de Shakespeare. Em 1619, Galileu as nomeou de auroras, em homenagem à deusa romana do amanhecer. Hoje, também as chamamos de luzes do norte e do sul. No brilho etéreo desse fogo celestial, a beleza, o mistério e maravilha tão evidentes através do universo
iluminam o céu polar desde a Islândia até a Antártica. Você fica intrigado com isso, fica curioso com isso. É lindo, é sutil, é interessante. Todas essas coisas se despertam. Uau! Então esse uau estimula o porquê, né? Por que aquilo está ali? O que está fazendo? O que causa isso? Toda aurora no nosso sistema solar é originada aqui, na superfície turbulenta de uma estrela de sequência principal G2, a 149 milhões de quilômetros da Terra. Periodicamente, picos de energia gerados dentro do núcleo do Sol causam grandes tempestades, que podem lançar bilhões de toneladas de um plasma altamente carregado. Grande parte dele vai em direção à Terra em um percurso de colisão. Nós somos banhados o tempo todo pela radiação do nosso vizinho grande e quente. E nós somos feitos em parte de moléculas delicadas como o DNA, que não gostam de ser atingidas pela radiação ionizante. Sem precauções, esse vento solar pode destruir rapidamente a nossa atmosfera, ferver os oceanos e devastar todas as formas de vida. Por sorte, somos protegidos dessas catástrofes por uma provisão impressionante. Debaixo da crosta e do manto do nosso planeta, uma camada de ferro, níquel e enxofre derretidos, com uma grossura de 2.400 quilômetros, flui constantemente ao redor de um núcleo de ferro sólido. Esse movimento produz um campo magnético que irradia do núcleo da Terra através dos polos, e milhares de quilômetros pelo espaço. Quando o plasma atinge esse campo, grande parte das partículas letais são desviadas antes de chegar à superfície da Terra. Mas algumas são atraídas até as linhas do campo magnético e são canalizadas diretamente para os polos norte e sul. Cerca de 99% da nossa atmosfera é formada por átomos de nitrogênio e oxigênio. Esses componentes são eletricamente neutros. Assim que o plasma colide com um átomo, um elétron absorve a onda de energia e momentaneamente amplia sua órbita ao redor do núcleo. Então essa partícula supercarregada volta à posição e ao tamanho normais, liberando um único fóton, uma pequena onda de luz colorida. O processo é repetido pelo céu noturno. Dependendo da altitude, os átomos de oxigênio liberam fótons verdes e vermelhos, o nitrogênio, azul intenso e tons de roxo. Essa enxurrada de reações atômicas gera grandes cortinas luminosas que podem se estender 402 quilômetros para o espaço. Às vezes, elas formam anéis espetaculares acima dos polos magnéticos. Ao orbitar a Terra na Estação Espacial Internacional, astronautas fotografaram as auroras e revelaram o seu esplendor misterioso, de formas nunca antes vistas. Essa beleza fala conosco eloquentemente sem dizer nenhuma palavra. Eu acho que a aurora por si só é um cartaz lindo e brilhante balançando. É uma mensagem, e ela diz: este planeta não foi um acidente, e o fato de vocês estarem nele não é um acidente. Deus nos deu um mundo que, se nós dermos alguma chance, ele testemunha de forma fiel a Deus. E esse testemunho, essa voz que nós ouvimos da natureza, fica mais forte e mais bonita quanto mais você a conhece. A sabedoria de Deus realmente é infinita e Ele criou um mundo com tantos detalhes interessantes. Admiração, majestade, maravilha, beleza,
funções biológicas, integridade planetária, o papel do planeta como um todo para manter a vida. Se colocarmos as peças na posição, vamos seguir esse mistério de pista a pista. E eu acho que o que acontece, certamente no meu caso, é que você percebe que a Terra não é um lugar onde a vida pode simplesmente prosperar por acaso. Foi criado para ser um lugar onde a vida pode prosperar. Este planeta foi construído para ser habitável. Essa convergência de design funcional e beleza extraordinária, tão evidente no campo magnético da Terra, também é uma forma que Deus usa para se comunicar através de todas as facetas da criação. Primeiro, ele captura nossa atenção com artes de tirar o fôlego, pois o mundo natural é uma galeria cheia de obras de arte, cada uma com seu significado e revelação. Depois, se buscarmos entender com afinco os como e porquês do cosmos, ficamos frente a frente com o Criador de tudo. O artista e engenheiro eterno que criou as maravilhas físicas que enchem os nossos olhos, inspiram os nossos corações e garantem a nossa sobrevivência no terceiro planeta depois do Sol. É elegante, é avassalador, é mais bonito do que podemos imaginar. A criação faz mais sentido para mim porque explica os padrões que vemos no universo e explica a origem da vida como sendo devido a uma inteligência que criou uma beleza e complexidade que não podemos encontrar em nenhum lugar. Acho que quanto mais aprendermos, mais complexas as coisas vão ser. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vamos encontrar os princípios subjacentes que nos farão ter uma visão da mente do Criador. E quanto mais aprendemos sobre isso, mais incrível vai ficar. Aqui vai uma pergunta que pode literalmente deixá-lo acordado a noite toda. Quantas estrelas existem no universo? Em uma noite de céu limpo no deserto sem um telescópio, podemos ver cerca de 5.000 estrelas individuais. Todas elas estão localizadas na Via Láctea, uma galáxia espiral relativamente típica, com uma população estelar entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas. E a Via Láctea é só um pontinho no universo observável, que possui uma quantidade estimada de 100 bilhões até talvez 2 trilhões de galáxias ao todo. Agora, vamos fazer as contas. Usando estimativas conservadoras, vamos multiplicar 100 bilhões de galáxias por 10 bilhões de estrelas por galáxia. O resultado é impressionante. 1 bilhão de trilhão de estrelas. E lembrem que é uma estimativa mínima. Para compreender um número tão grande, precisamos de um contexto. Então vamos tentar isso. Há aproximadamente 135 mil grãos em 16 metros cúbicos de areia e 235 milhões em 28 mil centímetros cúbicos. Mesmo que seja quase impossível determinar a medida exata, os geógrafos estimam que haja aproximadamente 320 mil quilômetros de costa e 15 milhões de quilômetros quadrados de areia de deserto na superfície do nosso planeta. Usando estimativas como essas, os pesquisadores da Universidade do Havaí calcularam que, em todos os desertos e praias do mundo, há cerca de 7,5 vezes 10 elevado a 18, ou mais de 7 bilhões de grãos de areia individuais. De novo, uma estimativa como essa é só uma suposição. Então, considerando a dificuldade de realmente contar areia, vamos aumentar o cálculo havaiano por um fator de 10.
Com isso, você conseguiria construir muitos castelos, mas é apenas uma fração do número total de estrelas. Porque quando comparamos as estimativas de areia às estimativas de estrelas, o número de estrelas excede o número de grãos de areia por pelo menos de 10 a 1. Mas talvez essa não seja a parte mais incrível desta história. Porque um único grão de areia, com um diâmetro de 1 milímetro, contém aproximadamente 500 bilhões de átomos individuais. Há mais átomos em um grão do que a quantidade total de grãos de areia na Terra, ou de estrelas em 1 bilhão de galáxias como a Via Láctea. Certo. Antes de desligarmos a calculadora, uma dose final de números altos. Em uma única gota de água, há cerca de 1,7 bilhões de trilhões de moléculas de H2O individuais. Ou seja, em algumas gotas grandes, o número total de moléculas pode superar o número total de estrelas em todo o universo. Então, o que podemos interpretar a partir destas contas sobre a estrutura básica da criação? Bem, para começar, nós vivemos em um planeta que faz parte de um cosmos inimaginavelmente grande e complexo. E esse planeta está cheio de incontáveis universos atômicos e moleculares, inimaginavelmente pequenos, e às vezes até mais complexos. E cada um desses reinos físicos, seja gigante ou microscópico, é mantido unido a cada segundo de cada hora de cada dia pelo Deus que criou tudo. Lembrem disso da próxima vez que forem procurar escaravelhos no deserto do Saara. Ou quando forem acampar na América do Sul, sob o brilho surpreendente da Via Láctea. Ou quando estiverem no quintal, vendo o cachorro molhado lançar 10.000 universos líquidos em uma tarde de sol. Quando a minha filha de 6 anos olha para as estrelas, ela me diz: é tão óbvio que Deus existe. Como alguém pode questionar isso? Como alguém pode pensar o contrário? Tem uma sensação intuitiva que diz que Deus claramente fez isso. Nós fomos criados para poder ver Deus através da ordem criada. É um livro para ser lido. E ele aponta para além de si mesmo. Ele escolheu criar um universo com um cenário que está constantemente e continuamente em todos os momentos e lugares, dia após dia, noite após noite, testemunhando sobre sua existência. Essa é a ideia da revelação geral de Deus. É geral, é contínua. A criação de Deus, ela é ativa, ela declara a glória de Deus.